Esta é a comunidade adventista Nova Semente e hoje nós estamos na terceira parte da série A Soma de Tudo. Série esta que é baseada no livro escrito por Salomão chamado Eclesiastes. Na primeira parte da série e do livro, nós vimos como lidar com a constante insatisfação humana. Também vimos como Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem, a fim de que ele, o homem, entenda que há um vazio a ser preenchido por ele, Deus. Na segunda parte, olhamos mais atentamente para duas coisas que deixam o Eterno indignado e que também indignavam ao sábio Salomão: o sofrimento e a petulância religiosa. Por isso, nossa postura deveria ser de mantermos uma noção constante de que Deus é o Criador e nós somos criaturas. Ele está no céu e nós outros estamos na terra. Ainda encarando a morte como um paradigma, como disse no início, é a confrontação com a finitude de tudo, a morte, que conduz a análise sobre a vida e direciona a filosofia de todo o livro de Eclesiastes. O sábio rei Salomão observa algo que de certa forma o perturba. A morte chega para todos. Ele diz: porque o que acontece aos filhos dos homens, isso mesmo também acontece aos animais. A mesma coisa lhes acontece. Como morre um, assim morre o outro. Esse é um texto tremendamente pesado. Ele soa extremamente pessimista, embora seja uma constatação inevitável e até simplista. Todos morrem. Tudo acaba. Todas as criaturas são finitas. A principal argumentação para a vaidade de tudo, para o vácuo da vida, é que a morte chega para todos do mesmo jeito. Ao mesmo tempo em que essa constatação parece óbvia, e é óbvia, ela vem recheada de rancor, recheada de espanto. O destino final não muda. O texto de Eclesiastes também diz: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mal, ao puro e ao impuro. Quer dizer, não importa quem você seja ou o que você faça, o seu destino é igual ao de qualquer outro. Não importa se você tentou viver de maneira correta e digna, seu fim vai ser o mesmo de quem não se preocupou com nada. E se levarmos esse pensamento, essa linha de pensamento a um extremo, nós vamos constatar que a morte não somente é a vilã da vida, mas é a mais injusta de todos os males. O fim da Madre Teresa de Calcutá foi o mesmo de Adolf Hitler. O seu fim vai ser o mesmo dos dois. Se você foi um pai de família dedicado, um trabalhador honesto, um homem bem-sucedido, se você teve uma só mulher ou se você traiu sua esposa, se você matou ou não matou, nada disso importa. O the end, a última tela da sua vida, vai ser idêntica. Há nesse pensamento uma quantidade tremenda de ironia. Salomão, enfim, compara o homem aos animais, o rico aos pobres, o santo aos profanos, o bom aos maus. Eu, você, meu cachorro, meu pai, o Lula, Fernando Henrique Cardoso, o meu filho, o seu filho, todos teremos o mesmo fim. Porque todos temos um problema em comum: a morte, a finitude. E em face dessa ideia, eu reafirmo a verdade máxima de Eclesiastes: tudo é vaidade. Assim como nas outras séries, agora nós vamos assistir um pedaço do texto de Salomão, declamado em forma de poesia, com arte em vídeo e música.
Mais vale o dia da morte do que o dia do nascimento, pois esse é o fim de todo homem, e quem está vivo refletirá. Os vivos sabem da morte, os mortos não sabem nada, sua lembrança é esquecida. Será que os tempos passados eram melhores que os de agora? O que passou está longe e fundo, profundo. Quem o achará? E quem pode anunciar o que há de ser, o amor ou o ódio de tudo que espera? O homem não conhece o seu tempo, nem é senhor do sopro para retê-lo. Ninguém é senhor do dia da morte. Como peixes presos na rede traiçoeira, como pássaros presos na armadilha, o tempo da desgraça cai de surpresa sobre os filhos dos homens. Assim como não conheces o caminho do vento, também não conheces a obra de Deus, que faz todas as coisas. Vê sua obra. Quem poderá endireitar o que ele curvou? Deus fez o homem reto. Este, porém, procura oscilações sem conta. Não sejas demasiadamente justo e nem te tornes sábio demais. Por que irias te destruir? Não sejas demasiadamente ímpio e nem te tornes insensato. Para que morrer antes do tempo? É bom agarrar um sem soltar o outro, pois não existe um homem tão justo sobre a terra que faça o bem sem jamais pecar. Conhecer a sabedoria está fora de alcance. Não dês atenção a todas as palavras que dizem, pois teu coração sabe que também tu denegriste os outros muitas vezes. Em tempo de felicidade, ser feliz, e no dia da desgraça, reflete. Deus fez tanto um como o outro, para que o homem nada encontre atrás de si. A corrida não depende dos mais ligeiros, nem a batalha dos heróis. O pão não depende dos sábios, nem a riqueza dos inteligentes, pois oportunidade e ocasião a todos são dadas. Come o teu pão com alegria e bebe o teu vinho com satisfação, porque Deus conhece tuas obras. Que as tuas vestes sejam brancas em todo o tempo e nunca falte perfume na tua cabeça. Mais vale o fim de uma coisa do que o seu começo. Apesar do aparente tom pessimista e de um certo olhar negativo para tudo, Salomão começa a se aprofundar nessa análise obscura no início do capítulo 7, onde lemos o seguinte: melhor é a boa fama do que o precioso unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete.
pois ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Há um paralelo muito interessante e bonito nesses versos. Salomão ele coloca nome em paralelo com morte e vida em paralelo com unguento ou perfume. Essa sutileza apenas para passar o seguinte recado: assim como o perfume ou unguento é marcado pela brevidade do efeito que logo passa, a vida também é efêmera, é passageira. É passageira como um cheiro. Já a morte é aquilo que fica, é aquilo que permanece. Quer dizer, a morte é o natural. A vida é aquilo que foge ao natural. A vida é a exceção da morte. A vida passa, somente a morte permanece. Outra nuance desse paralelo é que o nome é a única coisa que perdura. Mas como assim nome? Na Bíblia a ideia de nome é muito forte e carrega o sentido do caráter e da história de alguém. Seu nome é tudo que você tem. E o que você fizer com o seu nome será o que vai ser lembrado de você. O que fica de você após a sua morte é a sua história. Seu nome. Assim, o que o Salomão quer dizer é que a vida é, ou deveria ser, a construção daquilo que ficará para sempre, para a posteridade. E ela não deveria ser vivida de uma maneira frugal, de uma forma leviana. Por isso ele compara um velório com uma festa. Quando nós somos confrontados pela morte, é que nós analisamos ou reavaliamos o valor da vida. Já disse isso outras vezes, aqui mesmo. Mas é quando nós experimentamos a morte de outros, que entendemos a nossa própria morte. Justamente isso, segundo Salomão, é o que nos ajuda a colocar a soma de tudo na perspectiva correta. Eu tinha cerca de 10 anos, quando perdi meu avô. Alguns de vocês sabem e conhecem bem a história. Meu avô era meu herói, era a pessoa que eu mais admirava. E na última conversa que eu e meu avô tivemos no leito do hospital, numa terça-feira, antes da cirurgia dele, que foi na quarta-feira, ele me disse que gostaria muito que eu fosse pastor, que eu fosse um líder religioso. Na quarta-feira ele foi operado e 10 dias depois, no enterro dele, eu prometi para mim mesmo que eu seria pastor. Mas a vida passa e as festas acabam se sobrepondo aos velórios. E eu obviamente esqueci dessa promessa. E um dia, justamente quando alguém relembrou a história do meu avô e contou uma história, eu estava presente e escutei. Eu lembrei daquela promessa. Eu quero dizer bem simples. Quando passamos por uma situação de perda, quando alguém próximo a nós morre, nós lembramos de um aspecto fundamental da nossa vida. Ela acaba. Lembramos que somos totalmente finitos, totalmente limitados, frágeis, pequenos e incapazes. Não há nada que nós possamos fazer para efetivamente eliminar o fato de que a morte virá. É isso que nos ajuda, ironicamente, de diversos modos, a viver. Mal comparando a morte como um despertador, a confrontação com a morte desperta em nós as perguntas principais, como qual é o sentido da vida, o que eu tenho feito da minha vida, para onde eu estou indo, quais são as minhas prioridades. Com certeza pensamos em como deveríamos passar mais tempo com a família, como deveríamos perdoar certas pequenas bobagens que outras pessoas nos fizeram, como deveríamos deixar de nos estressar com certas outras pequenas coisas do nosso dia a dia. Nós reavaliamos que talvez não seja tão mal gastar tempo ouvindo histórias antigas dos nossos avós, das nossas avós, de nossos pais, nossas mães. Reavaliamos que talvez não seja tão difícil encaixar o horário na agenda para brincar um pouco mais com nossos filhos, com nossas filhas. Reavaliamos que não é tão humilhante se reaproximar das pessoas com quem nós tivemos pequenos desentendimentos. Salomão afirma mais categoricamente ainda, dizendo o seguinte: o coração dos sábios
está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Obviamente não é que nós devemos não ser alegres, mas é que a ideia da finitude das coisas não deveria nunca sair dos nossos pensamentos. A ideia da finitude da nossa vida deveria sempre estar diante de nós, ordenando tudo o que somos e tudo aquilo que nós fazemos. Simplesmente deveria ser assim, porque não sabemos o quanto nós viveremos. Unindo esses dois conceitos, o escritor francês Albert Camus, através do personagem principal do seu livro A Praga, chamado Bernard Rieu, um doutor, um médico, ele diz o seguinte: é mais fácil ser um herói do que um santo. Quer dizer, agir corretamente em determinadas situações pontuais é muito mais fácil do que agir corretamente em todas as situações. Fazer o certo, levar uma vida digna, viver plenamente em todos os momentos é muito mais difícil. Portanto, ao olharmos para a vida, em vez de vermos momentos e em vez de vermos situações, é preciso encará-la como um todo. Você precisa ir além do agora, enxergar o depois, enxergar o que vai ficar de você quando você não estiver mais aqui. Enfim, é preciso viver com a ideia de que o que fica é aquilo que você será. O que fica de você depois da sua morte é exatamente aquilo que você viveu. Na verdade, nós temos nesses dois aspectos uma grande contradição. Ao mesmo tempo em que o fim é o mesmo para todos, é importante para que viver de uma maneira plena, apesar do seu fim, para que isso seja uma lembrança daquilo que você foi. Quer dizer, embora eu morra da mesma maneira que qualquer outra pessoa, a minha vida permanece, o meu nome permanece. E é nessas contradições que o livro de Eclesiastes apresenta as suas maiores riquezas. Essas contradições são exatamente a diretriz para entendermos o sentido da vida, para entendermos a verdade. Pois é ao mesmo tempo em que são enumeradas as grandes vaidades da vida, pois a morte é uma inimiga terrível e injusta, ao mesmo tempo em que nada vale a pena, nem a vida, nem as riquezas, nem a sabedoria, nem a religião, ao mesmo tempo de tudo isso, viver é a maior de todas as bênçãos. O texto diz: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze do bem do seu trabalho. Vi que isso também vem da mão de Deus, pois sem Ele, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Aqui nós vemos duas coisas importantes, de vital importância para a gente. Coisas simples da vida devem ser aproveitadas, e são dons, bênçãos de Deus, e sem Deus, nada disso é possível. Aproveitar e curtir as coisas simples da vida é algo que parece tão clichê, tão normal, que sou até enfadonho quando eu falo. Mas o quão difícil é nós realmente curtirmos essas pequenas coisas, coisas normais, coisas cotidianas. Por exemplo, antes do nascimento do meu filho, Daniel, que vai completar 6 meses daqui a mais ou menos uma semana, eu me preocupei em ler bastante, vários livros, para encontrar várias maneiras de ajudá-lo no seu desenvolvimento, através de brincadeiras, de brinquedos. Quer dizer, brinquedos educativos, né? E eu comprei um monte de brinquedinhos com música. Afinal, meu irmão é maestro, eu toco flauta doce, tuba, minha mãe é professora de piano, meu outro irmão toca violão, enfim, ele tem que ser musical. E eu comprei vários brinquedos cheios de luzinhas, aqueles DVDs com pinturas clássicas, para ele começar a entrar em contato com a arte, não sei o que lá, tal. Vocês pintaram o quadro, né? Um monte de bugiganga, que eu achava que seria importante para que ele crescesse aprendendo e se desenvolvendo. Qual foi a minha surpresa? O brinquedo que ele mais gosta é um pé e uma mão. Passo o dia inteiro com o pé e com a mão na boca. O mais importante para o desenvolvimento do meu filho é olhar nos nossos olhos, conversar conosco, tocar as mãos, tocar os pés. Enfim, por mais
coisas que a gente possa inventar para ajudar na aprendizagem de uma criança, de um bebê, nada substitui a coisa mais simples de todas, o contato pessoal, o contato entre o pai e o filho. E é assim em diversas áreas da nossa vida. Nós fazemos muito barulho com grandes coisas, mas são as pequenas que realmente contam e que realmente valem a pena. Em um dos meus aniversários de casamento, já são 9, vou fazer 10 anos em janeiro, 10 longos anos de casamento, né? Eu fiz daquelas comemorações by the book, sabe? Aquela comemoração clássica. Mandei entregar flores de manhã, junto com uma cesta de café da manhã. Coloquei bilhetinho romântico espalhado pela casa toda. Comprei um presente especial e caro. E não adianta você economizar, porque elas sempre acabam descobrindo quanto foi. Só que era um dia de semana, um dia muito corrido, cheio de atividades. E no final do dia nós nos encontramos para jantar juntos, em um lugar especial e obviamente caro também. E depois da janta, antes de nós entrarmos no carro, a Vanessa, de um jeitinho muito peculiar, ela é muito charmosa, né? Ela disse: sabia, você reparou que você ainda nem me abraçou hoje? E depois daquele abraço, aquele beijinho especial, obviamente, ela completou: foi o melhor presente do dia. Oh. Não importa o quanto você gaste com o jantar ou com vários presentes, o que vai contar para sua esposa é o beijo e o abraço carinhosos e bem dados. Mas nunca despreze o presente nem o jantar, para você não correr nenhum risco. Não importa quantos presentes você dê para o seu filho, nem quantas viagens você pague para ele, nem todo o dinheiro que você dê para ele fazer o que ele quiser. O que vai contar no final é o tempo que você passa com ele, conversando, ouvindo, aconselhando. A diferença, e Salomão pontua muito bem, são as pequenas coisas. Saber viver as pequenas coisas faz toda a diferença. Na hora de comer, uma parte que eu gosto, para tudo e aproveita cada mordida, cada garfada. Se concentre bem em saborear. Eu sei que parece papo de gordinho, mas é verdade. Aproveite um pôr do sol, um nascer do sol, um dia de chuva, e essa semana a gente teve vários dias de chuva. Um dia sem nuvens, um dia com muitas nuvens, um dia caminhando pela natureza. O que acontece com as pequenas coisas é que, infelizmente, nós só percebemos o valor delas quando nós perdemos. E o arrependimento por não tê-las aproveitado melhor é sempre inevitável. Eu lembro que eu era, desde criança, mas quando entrei na pré-adolescência, adolescência, minha mãe ela sempre teve um costume. Quando acordava a gente para ir para a escola, ela deitava na nossa cama e ficava cantando. 6 da manhã, ela super feliz. Ela deitava na cama e ficava cantando, cantando, cantando. Eu era criança, não sabia julgar se aquilo era bom ou era ruim. Mas quando você entra na pré-adolescência, acordar cedo é sempre ruim. Eu não entendia, e eu sempre reclamava, eu falei assim: mãe, por favor, nunca mais deita na minha cama, não canta mais, porque ela inventava as músicas, né? Cada dia era uma música diferente. E eu reclamava, reclamei várias vezes. Adivinha o que acontece? Quando você sai de casa, o que você sente falta? Da mamãe cantando de manhã. A mensagem do sábio é bem clara. Não há nada melhor para o homem do que aproveitar as coisas pequenas, do que curtir cada pequeno detalhe, cada nuance da sua vida, sabendo, claro, que tudo isso é bênção de Deus. E aqui entra a segunda parte do conselho de Salomão. Entender que tudo vem de Deus e que sem Ele nada seria possível. E esse pensamento dentro do livro de Eclesiastes ele é muito curioso. É curioso porque uma tendência no livro de Eclesiastes de buscar uma discussão filosófica que não inclua Deus. Isso fica evidente pela repetição incessante de uma expressão: debaixo do sol. E essa expressão debaixo do sol aparece cerca de 25 vezes no livro. A menção fortuita de Deus aparece somente em algumas partes. Mas principalmente porque se propõe a ser um livro de uma observação de um homem culto. Parece que Deus muitas vezes fica de lado. Mas ao mesmo tempo,
em que a ideia de Deus ela parece um pouco oculta no livro de Eclesiastes, ou tratada como algo escondido, algo passageiro. A noção de que toda e qualquer coisa vem de Deus e é motivo de alegria nessa vida de vaidades, de vazio. É dom de Deus, as pequenas coisas que nós vivemos. Isso se repete em 7 momentos no livro. Essa repetição de coisas pequenas devem ser aproveitadas. Ela visa reforçar 2 conceitos: a gratidão a Deus por suas bênçãos e a presença dele na vida do ser humano. A maneira como Salomão trata a divindade em Eclesiastes, ela reflete um pouco a maneira como a própria Bíblia lida com o tema da divindade. Na mentalidade hebraico-bíblica, a existência de Deus e sua presença no mundo e na vida dos seres humanos, ela não é nem discutida em nenhum momento. Por isso que a Bíblia começa ideologicamente com aquela declaração que todos conhecem, aqueles que já leram algum dia a Bíblia: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas eu gostaria de terminar nosso encontro de hoje retomando as contradições máximas de Eclesiastes. Contradições que vimos hoje. Primeiro, o fim é o mesmo para todos, não importa a vida que levaram. Mas ao mesmo tempo, é importante construir um nome, é importante construir uma vida que vale a pena ser recordada. E 2, ao mesmo tempo que tudo é vaidade correr atrás do vento, já que a morte é inevitável, é importante aproveitar as pequenas coisas e saber que elas são dons de Deus. Como resolver então essas contradições de uma maneira simples? O texto nos diz: ora, para aquele que está na companhia dos vivos, há esperança. Embora o discurso de todo o livro seja um discurso baseado na finitude, da não escapatória em face da morte, nesse pequeno fragmento do texto, Salomão introduz uma palavra quase que é mágica. Mágica em relação à morte, a palavra esperança. Essa esperança de Eclesiastes é diferente do tipo de esperança que nós ouvimos falar. Ela é, no mínimo, curiosamente diferente. Na visão bíblica, a morte é realmente o fim de tudo. No próprio contexto que segue esses versos que nós lemos, Salomão diz o seguinte: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Já não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Quer dizer, a morte é realmente o fim de tudo. Eu sei que eu já disse isso da mesma forma, mas eu vou repetir. Repito porque é sempre importante escutarmos novamente. Nós escutamos de diversas fontes aí que a morte não é o fim. Mas na Bíblia, a morte é realmente o fim de tudo. Mais uma vez. Isso significa que não há nada do outro lado. Não há vida após a morte, não há limbo, não há paraíso, não há inferno e assim por diante. Acabou? Acabou. Agora, exatamente por causa dessa visão de que acabou, acabou, é que Salomão é tão enfático em dizer que em face da morte tudo é vaidade, tudo é efêmero, tudo é vapor, tudo é vazio. Entretanto, há a palavra esperança, nesse mesmo contexto de cessação de vida. E a esperança é relacionada a algo concreto. O texto diz: vai, come com alegria o teu pão, e bebe com bom coração o teu vinho, pois Deus já se agrada das tuas obras. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida do teu trabalho que tu fazes debaixo do sol. Tudo que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, pois na sepultura para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. A esperança bíblica, a esperança do livro de Eclesiastes, ela não é no futuro, ela não é no porvir. A esperança é agora. É na sua vida a esperança e não na sua morte. A hora de fazer as coisas, de viver intensamente no sentido de aproveitar as pequenas coisas da vida, de ser grato a Deus por tudo, é agora, é o presente. Em face da morte, do fim de tudo, você deve valorizar a vida ainda mais e vivê-la plenamente, vivê-la conforme as suas forças, ou seja, vivê-la o melhor possível. A solução de tudo,
A solução para o fim de tudo é como chegar ao fim de tudo. A esperança dada pela Bíblia em Eclesiastes é uma esperança prática, uma esperança ativa. Não é algo que você fica esperando. Não é uma ideia de esperança, mas uma ação de esperança. Viver plenamente é o presente de Deus ao homem, e você deve aproveitar esse presente. Em vez de pensar quando será quando você morrer, pense em como será enquanto você viver. Concluindo com uma ideia que nós vamos retomar semana que vem. Salomão ele deixa aberto um aspecto religioso importante. O mesmo texto continua e diz o seguinte: a corrida não é ganha pelo ligeiro, nem a batalha pelo valente, nem o pão é ganho pelo sábio, nem a riqueza pelo inteligente, nem o favor pelos educados, pois o tempo e a oportunidade vêm para todos. Aqui parece um conceito bem simples, mas não é tão simples assim. O significado é bem profundo. O valente não deixa de ser valente, mas a vitória na batalha pode não ser dele. O sábio não deixa de ser sábio, mas nem por isso ele ganhará um pão somente porque ele é sábio. E o conceito ele aparenta uma grande justiça. A base dele, o resumo dele é: nem sempre haverá lógica. Na verdade, a conclusão é de que a vida é totalmente ilógica, porque a morte é ilógica. Ela afeta todos de igual modo. Não importa a sua raça, não importa a sua nacionalidade, a sua cor, o seu credo e nem as suas boas ações. Ao mesmo tempo, a vitória também é ilógica. A vitória, que é a esperança, ela também é injusta. Por quê? O texto diz: Deus fez o homem reto, mas os homens buscaram suas muitas astúcias. E antes disso, Salomão afirma: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Quer dizer, a esperança de aproveitar as coisas pequenas é justamente receber aquilo que você não merece, receber aquilo que não deveria ser seu. A esperança é viver plenamente a vida, sabendo que você não merecia vivê-la, e que isso é um dom de Deus. Eu penso em mim. Cuidar de um filho, criá-lo, educá-lo, é simplesmente algo que eu não estou apto a fazer. Eu não sou decente o suficiente para criar uma criança. Não sou honesto o suficiente para servir de modelo para o meu filho. Eu penso em mim. Eu não merecia falar para vocês nada disso que eu estou falando, sobre a vida, sobre a morte, sobre Deus. Eu não sou suficientemente bom e verdadeiro para falar sobre coisas tão importantes para vocês. Eu penso em mim, eu sou tão mesquinho, tão egoísta, tão leviano, tão hipócrita, tão limitado, tão incapaz. Mas ainda assim Deus me abençoa. Ainda assim me permite aproveitar as coisas pequenas da vida. Ainda assim Ele me dá a esperança de poder viver plenamente por causa dEle, através dEle e com Ele. Isso em linguagem bíblica e religiosa é chamado de graça. Apesar de não sermos nada, Deus é tudo em nós e por nós. E é isso que é a esperança. Que você perceba o quanto a vida é frágil diante da morte. Que você perceba o quanto você é frágil diante da morte. Que você perceba o quanto o senso de finitude é importante para você reavaliar a sua própria vida, para colocar em frente de você as suas prioridades. Que você entenda o quanto a vida faz sentido, mesmo com a injustiça da morte. Que você entenda que a beleza de viver está nas pequenas coisas. Que você aceite a verdade de que a soma de tudo que você vive é dom de Deus. Que você viva a esperança agora. Que você aceite receber e continuar recebendo a graça, o dom maior de Deus, a sua vida. Vamos orar. Eterno nosso Deus, te agradecemos pelos momentos que passamos aqui. Senhor, continue nos derramando a tua graça para vivermos. Nos ajude a colocarmos em perspectiva a melhor maneira de vivermos plenamente nesta terra. Te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém.